Coronel Fernando Biefre de Souza Franco. Ô comandante, sempre o senhor nos prestigiando, a gente agradece muito, comandante, a presença do senhor aí. E lógico, né? Junto com o filhão Matheus aí, Matheus Moisés Franco aqui, a gente conversa bastante e me ajuda toda vez aí, em alguns detalhes aí, já faz parte do cerimonial aí, tá bom? Um abraço. Marcos Carlos Sabem. Não devemos, né? Sempre uma honra, viu, doutora Ana Maria Fedosi Capelli, a nossa delegada da DESG Campinas, sempre nos prestigiando aqui. A gente agradece muito a presença da senhora. Hoje temos a honra também de ter um amigo nosso representando a IDEC aqui, o Fábio de Almeida. Obrigado aí pela presença, né, Fábio? Sempre uma honra a presença, muito obrigado. O nosso general Serra, cadê o nosso comandante? Ô, comandante, o senhor já tinha sido o primeiro a ser citado, desculpa aí. Nosso comandante sempre, olha lá, eita, nossa, com a camisa de 80 anos. Ô, general, sempre uma honra, viu? Sempre uma honra a presença do senhor aqui. A gente agradece muito aí, o senhor nos prestigia junto com a filha, o nome da filha? Renata. A Renata, né? Sempre acompanhando. É sempre uma honra, né? A gente agradece muito juntamente com o nosso comandante do 28 BIMEC, tá bom? A gente agradece muito. O nosso presidente, né? A gente agradece ao presidente em nome de toda a diretoria, né? Da Associação dos Expedicionários Campineiros. É sempre uma honra nos receber todos nós aqui. A gente agradece muito, presidente. Eu peguei alguns nomes ali, espero não ter pulado ninguém, né? O Paulo Santiago, o Luiz Andréas, Luiz Bota, o nosso Matheus, que eu já citei, o filho do comandante, a Maria Cecília Quintana, o Jorge Marcinelli, é isso? Borelli, desculpa, que eu peguei bem ali na... Francisco Alves, o Rodinei Prado, o Edson Arima, nosso amigo de sempre do Exército de Segunda, obrigado pela presença. E antes da gente dar início aqui, também citar, a gente teve uma presença ilustre hoje, pela primeira vez na nossa sede, espero que seja muitas aí, o Ricardo Rauner de Souza. Pode ficar de pé, Ricardo. O pai dele, faz favor, Ricardo. O pai dele, gente, ele veio pela primeira vez a convite nosso aí, através do amigo, né, do nosso Fábio Almeida. O pai dele foi combatente da FEB, no Regimento Sampaio. Ele não conhecia aqui a associação. Então, por isso a importância da gente divulgar bastante. O pai dele combatente, ele trouxe alguns materiais aí para o museu para mostrar, vai conhecer o museu. Você vê, filho de combatente não conhecia a associação. Então, por isso a importância da gente divulgar ao máximo. Quem tiver redes sociais aí, divulgar bastante. Mas vamos lá, anunciando a presença, né, de todos, nós também queríamos agradecer, como sempre, o nosso Marcos Carmo, está sempre aqui presente, né, um trabalho voluntário aí na filmagem, né, o nosso Robson no som aí, a nossa lojinha, a Daniela, né, sempre ali, ó, ei, Daniela Beraldo, sempre na lojinha ali. Hoje vamos vender bastante, o pessoal trouxe cartão de crédito, né, trouxe bastante dinheiro, vai gastar bastante, hein, Daniela? Vamos gastar bastante na lojinha. Deixa eu ver quem mais aqui, né? Queremos também agradecer, pessoal, o pessoal do museu, né? Na verdade é o Marcos Carlos e o Sidney, que é o palestrante. A gente sabe que vocês encabeçam, tem uma equipe, mas a gente sabe o trabalho que é, o trabalho voluntário. Quem mais? Ô, comandante! Ô, comandante, Coronel Wilson, presente, mais uma vez, obrigado, desculpa aí, né, vimos o negócio do senhor aí, mais uma vez, muito obrigado aí por nos prestigiar, a gente agradece muito. Então, continuando a questão do museu, nós agradecemos muito o trabalho de vocês. Quem já conhece o museu, vamos visitar novamente. Quem não conhece aí, vai conhecer pela primeira vez, que é o caso do Fábio e do Ricardo. Vocês vão ver que é muito bem montado, é um carinho aí dessa equipe. Também queremos agradecer os sócios, pessoal, quem paga a mensalidade aí, né, todo ano, para manter essa estrutura, né, César? É uma luta, é a lojinha, é a colaboração dos senhores aí, é água, é luz, é para manter pintadinhos, equipamentos, sol, energia na água, o museu para visitas escolares. Agora tem um trabalho que o César está fazendo com a Secretaria de Cultura, para a gente ampliar essa visita das escolas aqui na FEB. Então a gente precisa muito e precisa também que nós trazemos mais filiados aí para a FEB.
especial para as pessoas que estão vindo aqui a primeira vez. O Motinha, né? Os amigos do Rodinei aqui, muito obrigado pela presença. Elise, muito obrigado pela presença também, minha parceira do Conseg Taquaral, do Conselho de Segurança. Muito obrigado a todos vocês que estão vindo vocês já não é a primeira vez, mas obrigado pela presença, né? E agradecer também a parte do museu, em especial ao Cid e ao Marcos Carmo, que são os dois que estão à frente, levando a parte do acervo e exposição. Nessa data, estamos contando sobre Montese, a batalha mais sangrenta em todo o período da FEB na Itália. Nessa difícil batalha, podemos ver a dificuldade que a FEB passou em momentos que jamais foram esquecidos por quem lá participou. Esse é um dito sobre Montese. Eu queria falar sobre outras coisinhas a mais aqui, como a carteirinha. A carteirinha é uma coisa que a gente está idealizando faz tempo. Nós barramos em vários obstáculos aí, porque hoje em dia não pode mais ter o RG na carteira, não pode ter, outro não pode ter endereço, não é? cheio de graça, né? Então nós desenvolvemos uma carteirinha para os sócios, vão ter uma carteirinha digital, vai ficar no celular. Essa carteirinha vai ter o nome, o número da matrícula, validade, só, parente e um QR Code embaixo. Quando o sócio for num dos comércios que a gente tem convênio, o comerciante vai ler o QR Code dele, ali vai ter a foto dele e o RG dele. Então é uma maneira que nós achamos mais segura de não ter a foto da pessoa na carteirinha, RG e tudo mais. Tá? E nós já temos 4 contatos de parceiros que vão nos dar descontos. 3 eu já recebi o contrato de volta, tá? E um deles, inclusive, até me surpreendeu que eu pedi 5% a 10%, ele falou, vou dar 15%, na saída para Valinhos lá, de material para piscina, material de limpeza, material de higiene e tudo mais, né? Então são Policlin dá 15%, uma lavanderia que tem no Taquaral, também na Nossa Senhora de Fátima, vai nos dar também um desconto de 10%, troca de óleo na Paula Bueno. Então esses aí já estão efetivados, agora tem outros que nós estamos mandando. Obrigado, Motinha, pela presença, viu? Filho do Moto, um amigo nosso antigo. Então esse que eu queria deixar para vocês sabendo que essa carteirinha está andando. Eu ainda anunciei isso uns 2 meses atrás, mas pelos problemas burocráticos aí de lei e tudo mais, nós demos uma travada. E agora essa carteirinha já está acontecendo, tá? Estamos editando, logo mais vocês vão receber um comunicado pedindo para vocês alguma foto digital ou PDF, alguma coisa para poder ficar gravado no QR Code da carteirinha de vocês, tá? Esse é o que eu queria deixar bem claro. O Gilberto, amigo nosso, quem eu conheço há mais tempo, é o ex-SpaceX. O Gilberto está com um material também ali, depois se quiserem dar uma olhada no material que traz em outras ocasiões, também trouxe alguns materiais para serem comercializados aqui, tá? Agradecer também o Robson, não sei se vocês perceberam, mas essa canção do Expedicionário é toda especial. A cada frase que tem, nós temos uma cena condizente com essa frase. Isso foi o trabalho do Robson. E o Robson é uma pessoa que está à disposição de todos vocês, se precisarem mexer em site, mexer em editar essa parte de texto, essas coisas, ele está à disposição, é só procurá-lo e fazer contato com ele para que ele possa fazer esse trabalho para vocês, tá? Então, no momento, eu quero devolver a palavra para o Soares e passar a palavra para o... Obrigado, presidente. Meus amigos, vamos dar início à nossa palestra, a batalha mais sangrenta. Um breve relato sobre a participação da FEB na batalha de Montese. O nosso palestrante de hoje, né, que irá ministrar essa palestra, o currículo não é fraco não, hein, César, hein? O currículo do homem é Dr. Sidney José Buzo, bacharel em Física, doutor em Engenharia Nuclear, professor universitário da Engenharia na Universidade de Santa Cecília, membro do grupo de pesquisa e reencenação histórica e coordenador do Museu da PECAMP, é isso? Queremos uma calorosa salva de palmas para o nosso palestrante, né, que irá ministrar mais de hoje, Sidney José Buzo. Boa tarde a todos. O título, né,
né, um breve relato sobre a participação da FEB na Batalha de Montese, só para nos lembrar que é o seguinte: se a gente fosse falar efetivamente tudo o que aconteceu nos 3 dias da Batalha de Montese, a gente passaria aqui pelo menos uns 4 dias. Então, como a gente não tem todo esse tempo, a gente vai fazer um breve relato sobre os fatos que aconteceram naqueles dias sombrios que ainda afligiam a Itália. A mais sangrenta, né? Por que a mais sangrenta? A gente vai ver também. A gente vai ver que em 3 dias de batalha, né, a FEB ela teve um número muito expressivo de baixas em comparação a toda a campanha até aquele momento, né? Então, por isso que é considerada a mais sangrenta ali. Bom, para quem não conhece muito bem a Montese, né? Montese é uma comuna italiana que ele fica na região da Emília-Romagna, fica na província de Modena e ocupa uma vasta série de colinas. Hoje, Montese é dessa forma. É difícil a gente acreditar que uma cidade como essa, no alto de um conjunto de montanhas aqui, ela pode, há 80 anos atrás, ter sido praticamente dizimada, né? Essa cidade ela ficou praticamente toda destruída. Ao final da batalha, como a gente vai ver, assim, praticamente você tinha 20% das casas ainda em pé da cidade. O restante estava todos em ruínas. Tá? Bom, Montese, né, na época, era uma região considerada de difícil acesso, né, devido principalmente às fortificações alemãs que foram construídas durante todo um período anterior a essa participação ali da FEB, né, eles foram construindo toda uma série de defesas, né. Se a gente pegar na Itália, foram várias linhas de defesas e a linha gótica era praticamente a última linha de defesa do exército alemão. O exército alemão ele se aproveitou todas as regiões de montanha para criar sua linha de defesa. Por quê? Porque quando você tem um exército entrincheirado e fazendo, então, uma defesa morro abaixo, como se diz, para o atacante morro acima, é muito mais complicado de você tomar. Então, toda a parte de logística e toda a parte de estratégia para se tomar, né, uma região montanhosa é muito complicada. E é exatamente o que a FEB ela acaba passando na região, tanto de Monte Castelo, como na região, então, de Montese, né, que são as 2 grandes principais batalhas aqui. Tá? A cargo da defesa alemã estavam unidades do 14º Exército, né, Grupo de Exército C, cujo comando estava a cargo do general das tropas blindadas, né, Panzertrupp, seriam as tropas blindadas, né, Joachim Lemelsen, tá? Entre 17 de fevereiro de 45 e 2 de maio de 45. Veja, ele assume, né, essa parte de defesa pouco antes da tomada de Monte Castelo. Monte Castelo, 21 de fevereiro, ele assume em 17 de fevereiro de 45. Quem é esse Joachim Lemelsen? É um oficial de carreira, ele atuou desde o início da invasão da Polônia, então ele era um general experimentado, né, conhecedor do seu trabalho. Em 1940, ele tornou-se comandante-geral do 47º Corpo de Exército do Fronte Oriental, ou seja, ele comandava todo um grupo de divisões do Exército. E em 1943, ele volta para ser comandante do Fronte Ocidental, primeiro na Itália, nesse período, passando depois a França no final, assim, entre períodos de 43 e 44, e ele volta então, no final, em 45, ele volta para a Itália. Então é isso que a gente tinha que, além de tudo, vencer, um grande estrategista, um camarada que ele já tinha lutado em vários frontes. E isso era a visão que se tinha de Montese, da mesma posição, mais ou menos, daquela outra foto, né, na época da guerra. Né? Então, aqui, você vê a fumaça do bombardeio, aqui uma casa, aqui um ponto de observação do exército da FEB, né, do exército brasileiro aqui, em direção aqui de Montese.
Era isso que se via. Então, quer dizer, a cidade já estava sendo bombardeada, já estava sendo bem castigada nesse momento. Bom, como se desenrola a Batalha de Montese, né? Em 6 de abril, se inicia no setor do 8º Exército Britânico, né, a ofensiva oficial da Ofensiva da Primavera. O que se esperava? Né? Como toda a parte ligada às divisões que eram ligadas ao Exército Americano, eles estavam praticamente num período de recuperação após as grandes batalhas que tinham acontecido basicamente um mês e pouco antes, que era o de Monte Castelo. Então se passou ao Exército Britânico a iniciativa de se começar essa ofensiva da primavera para que se desse tempo de aproveitar o que os exércitos britânicos teriam de ganho no sentido de deslocamento de tropas, por exemplo, alemãs para aquele fronte. Só que o que acontece voltando aqui, acontece que em 6 de abril, né, não havia ainda, o exército britânico não tinha encontrado muito como avançar. Por quê? Porque ele encontrou uma forte resistência, né, ainda já na região, daquelas forças alemãs. As consequências disso, então, para o 5º Exército Americano, com o qual a FEB estava ligado, foram que as unidades envolvidas, que incluem, então, a FEB, né, a 1ª Divisão Expedicionária, que tinha, então, como objetivo, né, iniciar a ofensiva no dia 14 de abril, eles não vão se beneficiar dos avanços que eram esperados do exército britânico. Ou seja, praticamente a gente ia lutar do zero. Né? O exército britânico não tinha conseguido grandes avanços, não tinha como você ter deslocamento de tropas, por exemplo, alemãs para a região onde estavam os britânicos, ou seja, toda aquela região da FEB ela continuava sendo fortificada por um exército alemão ainda tenaz e ainda conseguindo combater muito bem. Bom, e a Batalha de Montese, ela vai se desenrolar, então, entre os dias 14 e 17 de abril de 45. Isso aqui, então, começa a fase da ofensiva aliada final da campanha da Itália. A Batalha de Montese, então, na verdade, ela começa com um deslocamento de tropas. Como eu falei para vocês aqui, vou voltar aqui para essa posição, né? Não foi uma batalha que houve, por exemplo, um ataque frontal, né, aqui direto. Então você tem toda uma guerra de posições aqui, em que a FEB ela vai ocupando posições em torno de Montese, para que depois ela vai fazer então o ataque final. E uma das fotos que são bem características disso é essa foto do deslocamento em Sasso Molari. Então, uma foto que nos livros normalmente aparece assim: uma foto da Batalha de Montese. Na verdade, era a Batalha de Montese no sentido do deslocamento da FEB para começar a batalha. Então, o 5º Exército ele vai iniciar os combates em 14 de abril, após um bombardeio de 2.000 bombardeiros pesados e 2.000 canhões, junto com ataques do 4º Corpo, da 1ª Divisão Expedicionária Brasileira, da FEB, então, a 10ª Divisão de Montanha e a 1ª Divisão Blindada dos Estados Unidos à sua esquerda. Então, veja, 2.000 bombardeiros pesados, você computa na época alguma coisa em torno de umas 50 mil toneladas de bombas sendo jogadas ali. 2.000 canhões. Então isso aí você tinha toda a parte da artilharia da FEB, mais unidades de artilharia do Corpo de Exército Americano associado. Isso tudo jogando numa cidade para que isso pudesse acontecer, né, esse avanço. E por que isso? Porque sabia-se que naquela região estava todo mundo trincheirado. Então não foi só na cidade, mas em todo o entorno, onde se havia a possibilidade de ter uma posição alemã, foi feito bombardeio ou por canhões ou por aviões em pique, né, o ataque como os dos P-47, ou
de bombardeiros pesados. No setor definido para a FEB, o principal objetivo, então, era a conquista da cidade de Montese e foi incumbida, né, os primeiros ataques, a 2ª Companhia do 1º Batalhão do Regimento 11 de Infantaria, que era o regimento de Minas Gerais, era o Lapa, na chamada da FEB. Aqui, interessante é mostrar o seguinte, aqui a gente tem toda a parte do desenvolvimento da frente de combate. Então você fala assim, nossa, né, aqui então seria um avanço, né, no Vale do Có, do 4º e do 8º Corpo. O 8º Corpo é todo esse pedaço aqui, então toda a parte britânica ela está desenvolvida aqui, e a FEB ela está aqui, nessa região. Então veja que esse ataque, ele foi um ataque coordenado e muito extenso, né? Então, havia todo um problema de logística, inclusive. Então, um problema muito sério. Assim, os aliados estavam nesse período, já havia, né, um desgaste muito grande em todas as frentes de combate e uma esperança muito grande de que os alemães se rendessem logo em seguida. Então, a tomada de Montese foi planejada para ser executada em 2 fases. A primeira fase, que era uma missão preliminar, ela tem início às 9 horas da manhã, com um ataque de 2 pelotões a 2 postos avançados do inimigo. A segunda fase, que seria o ataque principal à cidade, teria início às 12 horas, também com 2 pelotões. Então veja, foi um ataque praticamente ali, meio diversionário, para verificar como é que estavam as posições de defesa alemã, né? Então não se espera assim, né, eles não mandaram toda a tropa, porque havia um perigo de mandar toda a tropa e você ter um revés muito grande, coisa que eles já estavam sentindo na região dos britânicos, né, da parte inglesa. Então aqui, também esse mapa, que é uma cópia do livro do Mascarenhas, se não me falha, né? Aqui a gente tem, então, as direções do ataque, então, do 11º Regimento, né? E as direções do 1º Regimento, que foram também diversionárias, então, para ter uma segunda fronte, um segundo fronte aqui, caso essa parte aqui do 11 não lograsse êxito. Então aqui a gente tem, né, aqui o cume é o Montese, aqui você tem outros morros que mais ou menos na mesma linha, né? Então você tem aqui Sorreto, Monte Buffone, né? E aqui o grande problema também desse avanço é que o que nós tínhamos que vencer, que seria só um morro, aconteceu como o Monte Castelo. Você tinha o morro, você tinha as defesas, todas as partes, né, dos cumes do entorno. Então cada cume ele dava proteção ao outro com posições de metralhadora, e atrás de Montese você tem posição de artilharia alemã, então atirando em todos esses pontos. Então não seria uma vitória fácil. Então, conforme previsto, né, no planejamento em 14 de abril, os 12 pelotões atacam os primeiros objetivos às 9 horas da manhã, mas com forte reação do inimigo. Às 10h15, a artilharia brasileira bombardeia então, as alturas de Montese e Montelo. Então, o primeiro pelotão, que havia sido detido pelo fogo inimigo, ele consegue avançar. Às 11h45, o comandante confirmou a operação, considerando-se como uma hora H para o ataque principal. Ou seja, 15 minutos antes do que estava previsto aquele do meio-dia, eles conseguem ter uma visão que daria para começar o ataque principal à cidade. Então, no meio-dia, na hora definida, o primeiro pelotão atacou o cume, mas ele foi atingido por um intenso fogo de artilharia de barragem. Para quem não entende o jargão, por exemplo, militar, a barragem, né, de artilharia, o que ela faz? Ela pega uma região e ela cria um muro. Então fica praticamente intransponível para a tropa atacante.
E assim, enquanto não cessa essa barragem, não tem como você ter o avanço da tropa. E isso acontece ao meio-dia, né? E esse ataque, ele acaba então cortando toda a comunicação por telefone em vários pontos, porque à época ainda toda a parte de comunicação, muito do que se acontecia na Itália, né, aliás como na Europa como um todo, era por cabo telefônico. Por quê? Porque a parte de telefonia, como a gente tem, por exemplo, o rádio hoje, ela era muito precária. Se você pegar um rádio da época, ele tinha, por exemplo, os rádios menores de mão, eles tinham uma distância de trabalho de 1 milha, 1,6 km, 1,8 km no máximo. Isso se tivesse tudo um terreno plano, limpo e em boas condições atmosféricas. A gente estava em montanha, terreno acidentado. Os rádios maiores, eles tinham um alcance de até 8 km, também em condições favoráveis. Então você tem um problema, você tem barragem de artilharia, você tem o terreno acidentado, então o rádio também ele acaba dando problema de comunicação. Então você tem uma dificuldade de contato entre as companhias e já perdas de soldados brasileiros nesse primeiro momento de ataque. Bom, apesar desses problemas iniciais, o primeiro pelotão atinge o topo das elevações de Montese, porém sem o contato com a companhia, né? Pois, como eu falei, além dos telefones, os rádios também não funcionaram, ou seja, eles estavam isolados e não sabiam o que estava acontecendo no entorno como todos aqueles outros ataques. Então você imagina uma companhia, 30 homens, já com um número reduzido por causa das suas perdas, chega num ponto que, assim, o que eu faço? Eu espero o restante do ataque, eu retrocedo, mas a gente tem que lembrar que havia toda, né, um problema com relação a, não vou falar honra, porque não é exatamente isso, mas assim, com o que havia acontecido em Monte Castelo, com a questão dos ataques, de não conseguir atingir, eles terem que retornar, tal, não sei o que. Então, na cabeça do Fabiano, naquele momento, ele não via a possibilidade de retorno. Ele falou assim, eu não vou retornar. Né? E é nesse momento, então, que o primeiro pelotão, ele resolve fincar o pé e fala assim, não, eu vou esperar para ver o que acontece. Aqui então, aqui uma foto também lá da parte de Salso Molari, mas deve ser mais ou menos a mesma sequência de fotos daquela outra em que você tem a posição de metralhadoras dando suporte então ao primeiro ataque ali. Bom, a seguir, né, ainda em 14 de abril, o cume ele é atingido por pesado, ainda né, um bombardeio de artilharia de campanha aliada. Né? Para a gente ter uma ideia aqui de números, em 3 dias, a gente tem em torno de 22 mil disparos de artilharia aliada sobre a região. 22 mil disparos em 3 dias. E isso aqui era para desalojar os alemães que ainda permaneciam nas casamatas e trincheiras. Os pelotões, eles continuam atacando, visando consolidar essa posição. O que estava acontecendo com o segundo pelotão? Que era a outra parte da história do ataque. Ele tinha sido detido em um campo minado. Ele foi castigado pela concentração de fogo de artilharia inimiga. Como eu falei para vocês, eles estavam atrás de Montese. E nesse ataque, o seu comandante é atingido mortalmente na cabeça. Devido a esses contratempos, o objetivo definido para o segundo pelotão ele não é atingido. E o primeiro pelotão continua isolado. No entanto, o segundo grupo de combate, né, do segundo pelotão, ele consegue se juntar ao primeiro grupo e ele é empregado para dominar a resistência que hostilizava o flanco direito do ataque, colocando então em situação favorável e atirando a curta distância sobre um abrigo onde havia localizado uma metralhadora inimiga. Lembra que a metralhadora inimiga, na época, a famosa Lourdinha MG-42, né,
ela tinha uma cadência de tiro que praticamente também fazia com que qualquer região que era dominada por ela era praticamente intransponível. E após alguns ataques e com algumas baixas, essa posição era conquistada. Depois de 3 horas do início do ataque inicial, então às 15 horas, o tenente Porã, ele consegue enviar uma mensagem de rádio que ele se encontra na igreja da cidade. Ele consegue chegar praticamente no centro de Montese. Só que ele está cercado por um campo minado. E aqui, então, a conquista da cidade, às 15 horas, é considerada pelo comando brasileiro que ela está assegurada. Por quê? Você conquistou, né, o ponto central da cidade, a igreja da cidade, você tem uma visão já de tudo que está acontecendo no seu redor. Então ele considera nesse momento que está tudo ok, que você já tem a parte assegurada. Além disso, né, começa a se ter, então, no entorno, uma parte de associação, de desassociação do pelotão para que ele comece a tomar posições defensivas para que espere-se chegar o restante da tropa. Ao cair da noite do 14 de abril, as posições da encosta da cidade estavam consolidadas, havendo um saldo de alguns alemães mortos, 8 prisioneiros, enquanto da parte da divisão brasileira houve 1 morto e 3 feridos. Aí fala assim, mas é 1 morto e 3 feridos, então como é mais sangrento? Calma aqui ainda não se desenrolou. Né? Você tem assim uma parte da primeira chegada, então chegamos. Só que, né, como em todo ataques, né, que você tem aliado a posições alemãs na Segunda Guerra, os alemães eles tinham uma tática do seguinte: eu fiz o ataque, ele faz um contra-ataque logo em seguida. Ele tenta não deixar que se tome aquela posição e que se segure aquela posição. Então, nesse momento, né, na noite de 14 para 15, já começa uma movimentação de tropa alemã para que se comece um contra-ataque. Então, aqui é o batalhão do tenente Porã, uma foto depois da batalha. Né? Bom, em 15 de abril. Na manhã de 15 de abril, as tropas brasileiras, então, elas iniciam a limpeza na cidade. Nesse momento, assim, você tem a chegada de reforços. E aí você começa, o que eles chamam então uma batalha de casa em casa. Então aqui, como se costuma, se inicia um contra-ataque das forças alemãs. O que acontece? Né? Aqui foi um azar para as forças alemãs e, entre aspas, uma sorte para a FEB. As forças alemãs, elas acreditam que o ataque principal seria a cidade de Montese. Por quê? Por conta da posição da cidade em relação à posição da estrada que ia em direção a Bolonha. Então eles acreditam piamente que ali é o centro gravitacional da batalha. Então o que eles fazem? Eles fazem um ataque desesperado para retomar a cidade, que vai custar a FEB, então, uma quantidade de baixas enorme, mas ele vai deixar todo aquele flanco para o 8º Exército Britânico e para a parte do exército, do 5º Exército Americano, o suficientemente livre para que se consiga avançar. Bom, para se ter ideia, então, desse contra-ataque, né, os alemães eles disparam 1.800 tiros de artilharia. 1.800 tiros em relação a 22.000 que as forças aliadas atiraram em 3 dias. Então, menos de 10%. Mas, em torno de 64% do total de 2.800 tiros empregados, com todas as divisões, nas 4 divisões aliadas, naquele dia, naquela frente. Tá? Isso daqui foi suficiente para transformar, né, Montese praticamente num escombro. E aí você cria um outro problema para quem é o atacante. Você atacar escombro, como, né, se
vocês já leram qualquer coisa sobre a Batalha de Stalingrado, né, em que a cidade ela se transformou num grande escombro, então você cria um monte de pontos de defesas. E aqui já os efeitos, né, de como começou aqui a ficar as encostas da cidade, as casas também já praticamente aqui um pedaço destruída, apesar que isso aqui é uma foto posada pós-batalha, mas só para ter uma ideia de como é que ficou parte da encosta, por exemplo, nessa período de 15 de abril. Muito bom. Então, nesse momento, inicia-se um segundo momento, uma sangrenta batalha de limpeza da cidade, envolvendo as forças brasileiras e cujo precedente em termos de baixas, ele só vai ter ocorrido há 80 anos antes, durante a Guerra do Paraguai. Você tem ideia da velocidade com que foi a batalha nesse momento. Bom, as forças brasileiras, elas têm apoio dos carros de combate M8 do primeiro esquadrão de reconhecimento da cavalaria brasileira e também com blindados americanos, que são tanques M10 Destroyer e M4 Sherman, americanos da primeira divisão blindada. Isso dentro de uma guerra, dentro de uma cidade que está praticamente devastada, é quase nada, porque o tanque ele tem que ter espaço para manobrar. Então, ali foi realmente, assim, eles foram utilizados mais como um elemento de artilharia do que efetivamente como um tiro de casa em casa para você desentocar o alemão. Tá? Bom, o que acontece é que os alemães eles não conseguem, então, lograr êxito nessa tentativa de retomar a cidade, e eles recuam, né? E aí, no dia 15 de abril, a cidade de Montes é considerada segura. Lembra que no dia 14 ela é considerada conquistada, mas ela é considerada segura só no dia seguinte. Mas a batalha não tinha acabado ainda. Aqui eram umas fotos de como ficou aqui parte da cidade, né? Então você imagina, o tenente coronel ele chega alto aqui da igreja e essa região aqui toda nada, ele não tinha como se deslocar dali. E aqui, numa foto também clássica do veículo sobre rodas, um M8, né, de combate brasileiro, tentando trafegar numa Montese praticamente destruída. Então essa parte aqui da cidade ainda mantinha aqui uma parte dos seus prédios ainda em pé. Então aqui, né, um mapa também de situação, né, da conquista da região de Montes. Aqui o segundo batalhão do 11º Regimento. Então aqui ele fazendo a parte de movimentação. Aqui o 3º batalhão do 11º e fazendo a movimentação então em direção a parte do Monte Buffone e Montese que está aqui. Então a ideia deles era o quê? Era conseguir garantir essa estrada para que se atingisse o Vale do Rio Pó. Aqui umas outras visões aqui das unidades, né? Então aqui a gente sabe, né? A gente aqui está no Monte Castelo, mas aqui na direção então de Montese. Aqui, então, a marinha do que era dia 14 de abril. Opa, calma lá. Calma que Montese já vai ser conquistado. Fica calmo que a gente está chegando. Aqui, então, o anoitecer do dia 14 de abril, você vê, a cidade de Montese, ela está aqui, mas eles dizem que já está garantido, mas praticamente a gente está em umas encostas ainda. No dia 15, efetivamente, então, a gente tem uma linha de avanço até as cercanias de Serrito e Monte Buffone. E aí, a partir do dia 19, então, você começa um avanço maior no dia 20. E aqui ao lado, o 371 Regimento de Infantaria Americano e aqui a 10ª de Montanha.
Aqui, desculpa, que realmente não ficou muito boa aqui a imagem, mas assim, na verdade é uma representação como aquele mapa de situação que a gente viu lá, em primeiro que as direções do 11º Regimento, e aqui as direções do 1º Regimento, mas aqui as cidades que acontece aqui no alto. Final da batalha, 16 de abril, então a batalha é considerada encerrada no dia 16, com o fim absoluto dos contra-ataques, ou seja, a batalha está encerrada, mas ainda tem contra-ataque. E no dia 17, o trabalho de limpeza na cidade e arredores prossegue contra franco-atiradores. Então, espera um pouco, estava acabada a batalha ou não estava acabada a batalha? Percebe que essa visão do que acabou, o que não acabou, é meio relativa, depende do comando. Para mim está tudo certo. Mas não, você tem que desintocar ainda o atirador da cidade. Montese é considerada a batalha mais sangrenta da FEB, porque ela vai contabilizar alguma coisa em torno de 437 baixas. Aí fala assim, 437 baixas em 3 dias. Dessas 437, são 34 mortos em 3 dias. Para se ter ideia, Monte Castelo, da primeiro ataque de novembro até a tomada em 21 de fevereiro de 45, né? Então de novembro de 29 de novembro de 44 a 21 de fevereiro de 45, foram 476 baixas. Então praticamente você tem 2 meses e meio de perdas numa frente ampla como era de Monte Castelo, contra 437, por isso que ela é considerada a batalha mais sangrenta da FEB. É onde você tem mais baixas num período muito curto de tempo. A artilharia das duas forças causou enorme destruição da cidade. Montese perdeu cerca de 3/4, 75% de 1.200 casas existentes, com a perda de 200 civis italianos mortos. Então a perda civil sempre, né, numa batalha dentro de uma cidade, ela é sempre muito considerável. Aqui, 2 patrulheiros da FEB fazendo, né, então, a busca por sobreviventes logo depois da batalha. Aqui, no centro, então, da praça central da cidade, você tem uma fonte de água ali, né, que se hoje você for, ela continua com os buracos de tiro, tudo, ela continua ali, né? Esse prédio aqui de trás, ele é o hotel ali, né, Marcos? O Belvedere, né? O Belvedere é do lado. Do lado, né? Se enganam achando que é o Belvedere. O Belvedere é do lado. Mas exato. muitos dizem que... O Belvedere está aqui, ó. Pois é. Mas muitos acham que é aí mesmo. Né? Aqui um pouco, né, mostrando assim, a situação da cidade, né, de como ficou a parte da destruição. E aqui o trabalho, né, dos padroeiros aqui você tem a parte do comando ainda brasileiro, né, já na região. E aqui, depois do final da batalha, né, nosso comandante, Mascarenhas de Moraes, encontrando com a população civil, né, e assim um agradecimento ali por ter sido libertados ali naquele momento, né. O Brasil, os brasileiros, eles têm a alcunha, vamos dizer assim, né, de liberatório pelos italianos, porque, ao contrário, acho que vocês já ouviram isso várias vezes, mas é bom a gente repetir. Ao contrário das forças britânicas e das forças americanas, os brasileiros, por onde passaram, eles vendo, né, a desgraça que estava passando o povo, eles sempre tentou de alguma forma ajudar. Seja com o restante do rancho deles, entregando a escapuleta que eles também, né, assim, tinham ali, que eles tinham de alimento, às vezes para um dia eles entregavam alguma coisa ali do que eles tinham para as pessoas, né, ajudando órfãos, né, que todos sabem aqui do trabalho do Frei Orlando, né, do orfanato que ele montou lá na Itália. E o brasileiro, ele tem essa questão da solidariedade, né? E é muito comum a gente escutar isso, né, do italiano lá, que ele fala assim, o inglês, aonde ele passou,
ele fazia o sistema de terra devastada. Então ele temia um contra-ataque alemão, então ele fazia como o alemão. Onde ele passava, ele arrasava a terra para não ter nada para que o alemão pudesse reconquistar. Aonde havia a passagem do americano, infelizmente, isso a gente lê em vários relatos, inclusive em livros americanos, de história americana, nesse momento da guerra, você já estava com uma condição do soldado cidadão. Você já estava com aquele camarada que era recrutado, e era aquele camarada que ele vinha dos confins dos Estados Unidos, e ele estava ali, ele realmente ia nos lugares, ele pilhava os lugares. Então eles falavam assim, o italiano falava, o inglês queima, o americano rouba, e o brasiliano ajuda. Era essa a verdade. Então aqui é bem simbólico, bem simbólico disso. As mamas italianas agradecendo aqui essa participação aí do Brasil. Aqui então, no final da batalha, o que acontece? A gente tem então todo o Vale do Pó, que é então a última fase da guerra, a última fase da ofensiva, em que os alemães eles começam uma retirada total, tentando chegar no Vale do Brenner, para entrar na Áustria e subir para a Alemanha. E aqui então, o terreno já mais plano, onde os brasileiros eles começam então a corrida atrás dos alemães. Aqui mais uma foto posada, depois do fim da Batalha de Montese. E aqui então, também mais uma foto já do avanço final da guerra. As consequências, então, da Batalha de Montese. A conquista de Montese é fundamental para romper a linha de defesa alemã do Vale do Rio Panaro. A batalha foi uma das mais sangrentas em que o exército brasileiro se envolve durante a Segunda Guerra Mundial, mas, nas palavras do comandante do 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos, o general Wittenberger, se referindo à tomada de Castelo ainda no dia 14 de abril de 1944. Só os brasileiros merecem as minhas irrestritas congratulações, com o brilho do seu feito e seu espírito ofensivo. A divisão brasileira está em condição de ensinar as outras unidades, aliadas, como se conquista uma cidade. Você tem ideia de como foi muito bem executada essa operação dos brasileiros. Para quem quer saber mais, os livros aqui de referência, eu quero agradecer a todos e espero que vocês tenham gostado um pouco do que foi colocado aqui. Como eu falei para vocês, se a gente quisesse falar sobre Montese, a gente teria uns 4 dias no mínimo de conversa aqui. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Sidney sobre a palestra ou algum outro assunto? Pode ser difícil, cara. O Marcos, Vamos lá, Marcos. Valeu. Parabéns, meu caro amigo, companheiro, parceiro Sidney. E como o Sidney é muito modesto, gente, eu gostaria de falar para vocês que o Sidney tem um conhecimento absurdamente amplo e profundo sobre a FEB e sobre a Segunda Guerra Mundial em si. E ele fica negando isso porque ele é assim, é humilde até demais, mas enfim. E conhece campos de batalha e etc. Eu gostaria de perguntar, Sidney, pelo seu conhecimento, você poderia traçar um comparativo aqui para a gente do que a gente poderia colocar paralelo a Montese em relação ao que os aliados enfrentaram na guerra? Por exemplo, Carentan na França, talvez, ou outros combates dos aliados? Nesse período da guerra, já se havia uma noção, na verdade muito grande, de que um ataque coordenado a uma cidade ela não conseguia ser feito simplesmente pelas unidades de infantaria. A todas as tentativas que se foi feito só com unidades de infantaria, normalmente você não se logra o êxito
como se esperava no início. Então, o planejamento de Montese em relação, por exemplo, a batalhas mais ou menos relativas ao mesmo período, não vou dizer que elas são muito semelhantes, né? Mas assim, elas seguem mais ou menos o mesmo modo. Você tem o bombardeio inicial pela aviação aliada, depois você tem um bombardeio de artilharia, e aí você tem o avanço, né, da infantaria. Se a gente pegar praticamente 10 meses antes, né, quando você tem, né, o avanço aliado na própria Itália, as tentativas, por exemplo, se você tomar Monte Cassino, né, na verdade Monte Cassino até antes, 43, se joga em infantaria tentando tomar um mosteiro, uma cidade, né, um cantão da Itália. E aquele momento, para a gente ter ideia, você demora ali 3, 4 meses parado. Eles tentando ataque todo dia. Ali é um moedor de carne americano, né, e um moedor de carne britânico. Monte Cassino é considerada a Batalha das Nações por conta disso, porque você tem polonês, você tem francês, você tem americano, né, você tem inglês, você tem indiano, todo mundo para tomar uma localidade. Por quê? Porque eles insistiam na tomada da localidade somente pela infantaria. E aí, enquanto eles não chegaram à conclusão que você precisaria ter, né, o apoio efetivo da Força Aérea, o efetivo da artilharia, não se conseguia tomar aquilo lá. Então, a partir desse momento, assim, nesse momento da história em Montese, a gente está mais ou menos parelho. Então, assim, acredito que, por exemplo, Montese, né, a tomada de Montese pelos brasileiros, ela culminou no que havia de mais maior conhecimento que se tinha em tática para se tomar uma cidade. E os brasileiros, eles se aproveitaram de todo esse conhecimento para conseguir, praticamente em um dia, né, ser considerado que a cidade tinha sido libertada. A verdade é essa. Então, assim, nós conseguimos nos adaptar a todo esse conhecimento nesse ponto da história da Segunda Guerra Mundial, né? E a sequência, né? Se a gente pensar, por exemplo, a perseguição dos alemães e Fornovo de Taro, né? Em que você tem toda ali uma guerra de movimento, também. Ali é o que culmina de todo o conhecimento até aquele momento da guerra. Não, a Força Aérea Brasileira, ela não estava deslocada nesse momento na Batalha de Montese. Ela já estava atacando parte das forças alemãs que elas já estavam querendo fugir na região do Passo do Brenner. Tanto que, mais ou menos nesse período, no dia 22 de abril, né, logo em seguida, a gente considera o dia da aviação de caça. Por quê? Porque é onde você tem o esforço máximo da nossa aviação para tentar barrar esse movimento dos alemães, dos alemães fugindo em direção ao Passo do Brenner. O pessoal está meio assim, gente, é Montese, fica sossegado. Assim, o Marcos ele coloca a pergunta, né, a questão, por exemplo, de Carentan, né? Carentan é uma cidade que ela fica na Normandia e ela era um alvo prioritário do avanço americano logo depois do desembarque, né, do dia D, do 6 de junho. Né? E foi feito um ataque no dia 12 de junho, né, logo 16 dias depois, né, do desembarque, foi feito um ataque, né, pela infantaria aerotransportada, né, pelos paraquedistas, né, americanos fizeram um ataque ali. Né. O ataque na localidade ele é feito em 5 movimentos. Né? Para quem assistiu, para quem gosta de filmes e tal, né, e séries, tem o filme, a série Band of Brothers, né, Os Irmãos de Sangue.
E aquilo ele mostra uma visão extremamente simplista do que foi aquilo, né? Ali você tem 5 grandes movimentos. Você tem a divisão aerotransportada americana, né, a 506, desculpa, a 101ª, ela se desdobra em 5 grandes batalhões para tomar a cidade de 3 pontos ao mesmo tempo. E a ideia é que elas conseguissem chegar ao centro da cidade todas ao mesmo tempo. No filme parece muito legal, 506, né, que retrata, né, o Band of Brothers, eles entram atirando, pegam lá uma casinha, tal, destrói não sei o que, o cara toma um tiro, não sei o que, acabou, puta, parece um cara andando a cavalo, acabou a guerra. Não, aquilo lá não foi nem 1/3 do que aconteceu naquele momento, porque aquela parte onde aparece, né, o Band of Brothers ali, o Band of Brothers, ele é, assim, um dos 3 grandes movimentos que se tem. E para você ter ideia, se demora até o início do dia 13 de junho para que você tenha efetivamente a cidade, entre aspas, conquistada. Porque parte ainda estava tomada pelos alemães. E aí só à noite que os alemães, eles efetivamente, eles sobem para uma localidade chamada, nós estivemos lá, Manoar de Manovilho, uma coisa assim, né? Em que eles vão então se reagrupar, os alemães eles se reagrupam para tentar o contra-ataque. Só que os americanos eles antecipam isso, porque eles já tinham sentido isso já em vários outros momentos da guerra que eles já estavam travando em solo africano, né, no norte da África, e depois na Itália, desde ali, início de 43, né, final de 42, início de 43. Então, nesse momento, eles já sabem, então, o que eles fazem? Eles avançam para não deixar com que os alemães façam esse avanço. Mas a cidade também ela é completamente devastada. Né? Por quê? Porque o alemão ele usa a mesma tática. Ele continua bombardeando a cidade, né? Ele bombardeia a cidade para não deixar com que sobre nada, para que os aliados não consigam um avanço. Então, assim, um ano antes, uns 10 meses antes ali em Carentan, ainda não se tinha o conhecimento tático, não se tinha uma ideia de usar uma tática mais ampla como se utilizou em Montese. Desculpa, eu falo muito. Imagina, continue falando. Se vira aí. Você estava falando de Mustaci, só a infantaria atacou, né? Mas não foi por causa eles queriam manter não era o convento? O monastério lá, e daí persistiram, até eles chegaram à conclusão que o número de homens que eles estavam perdendo não valia a pena sem utilizar a aviação. E foi assim, considerado até um erro tático do exército americano na época, não foi? Na verdade ele era uma doutrina que se tinha, né, naquele momento da guerra, porque o que acontece? O grande medo dos aliados naquele momento, porque a gente precisa entender um pouco das coisas aqui, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo para tentar justificar isso. A França estava ocupada, por exemplo, já há 4 anos. Né? Muito das regiões ali da França foram colocados comandantes cuja ordem deles era tentar fazer com que a população ela sentisse, entre aspas, o mínimo da presença deles ali. Ou seja, estava tentando uma convivência. Né? Lógico, você é um país conquistado, você não quer o camarada ali dentro, aquela coisa toda. Mas em 4 anos está todo mundo convivendo. Então, por exemplo, na região da Normandia, o que aconteceu muito foi isso. Você tinha um comandante, por exemplo, lá da região, que ele falava o seguinte, a ordem dele geral para os seus comandantes era o seguinte: ninguém vai roubar, ninguém vai pilhar, ninguém vai estuprar e ninguém vai namorar a francesa. Se acontecer qualquer uma dessas coisas, vai à corte marcial e vai para a fronte oriental. Então, os aliados naquele momento, eles não queriam arrumar um problema com a população civil.
Então, por isso que a intenção de você não destruir uma cidade. Por exemplo, na Holanda, quando você tem aquele avanço, né, em setembro de 44, né, a famosa Hell's Highway, né, a rota do inferno, né, a ordem deles, a ordem dos britânicos era: não destrua cidade. E eles criaram um problema, porque o alemão, aliado, entrou, cidade, caput, né? Teve a famosa ordem, né, por exemplo, em Arnhem, né, que era a famosa ponte longe demais, para quem gosta também de filme de guerra, né? Slash Arnhem, arrase com a cidade, arrase com Arnhem. E a ordem aliada: não destrua a cidade. Então isso também culminou muito nessa coisa de desses erros táticos, né? E aí, assim, Monte Cassino, e ainda tinha uma outra questão, que o monastério era uma coisa assim, tipo, de 6 ou 8 séculos de existência já na época. Então isso assim, poxa, nós vamos destruir um monumento histórico da humanidade? Não dá. Então a ordem, né, do alto comando era: não destrua, não destrua, não destrua, destrua. E aí mandam lá 2.000 bombardeiros, acabam com aquilo. Aí fala assim: mas aí criou pontos de defesa para o alemão. Pontos de defesa que também eles não conseguiam defender, porque na hora que fala assim, que efetivamente você tem os bombardeios da artilharia atirando, os poloneses eles conseguem efetivamente tomar o cume do morro. Depois reconstruíram aquilo lá, como fizeram com a Europa toda, né? Perfeito. Uma outra pergunta, eu não tenho certeza, você que é grande conhecedor, acho que vai conseguir responder. Montese, Monte Castelo, tudo fazia parte da linha gótica, Sim. Que era a barragem de defesa, Sim. que era o último impeditivo para, entre aspas, conseguir conquistar a Alemanha por aquela região, né? Assim, a partir de Montese é morro abaixo. Você passou de Montese, você começa a ter, porque assim, você chega, para quem sobe, né, de Florença e Pisa em direção, né, a Bolonha, então você começa a subir, passa Monte Castelo, sobe mais um pouco, né, chega em Montese e depois desce. Começa a descida até o Vale do Panaro. Né? Então ali era efetivamente a última linha de defesa em costa do exército alemão, que foram 3, né? A linha Gustave, Marcos, me ajuda. Gótica, Gengis Khan. Gustave, Gengis Khan, Gótica e Gustave. Né? Aliás, Gustave e Gótica. Né? Então, assim, a Gótica era a última. Né? E onde, se você pegar as 3 linhas, é onde tem morro. Eu acho que é onde tem as maiores batalhas mais violentas da série, né? Sim, e do exército francês também. O exército francês na Itália. Né? Todo o corpo expedicionário do exército na Itália sofreu. Desculpa. Com relação à parte que você comentou da comunicação, né, em defesa do problema, isso você conseguiu algum estudo ou alguma informação mais aprofundada sobre isso? Porque, em geral, em comunicação, quanto mais alto, melhor para você se comunicar. Então, não era para eles terem tido problemas de alcance, sendo que eles estavam lá em cima. Outra coisa que a gente sabe é que, com relação à vestimenta, né, eles tiveram uma enorme defasagem na febre por receber material utilizado, material assim, de segunda mão, reciclado, exato. A parte de equipamento, seja de radiocomunicação, veículos, armamento, isso seguiu essa mesma linha ou não? Eram equipamentos que deveriam estar em pleno funcionamento? Na época, né, assim que o Brasil ele declara guerra, né, e ele se alia, então, na verdade, a grande força naquele momento, que são os Estados Unidos, a gente assina a lei de empréstimo e arrendamento. Então, assim, todo o material que nós
estou dizendo Brasil, né, FEB, recebemos na Itália, era todo material novo. Tá? Então, assim, toda a parte de armamento, toda a parte de rádio, comunicação, viaturas, a parte de canhões, era tudo novo. Então, assim, a gente... E, assim, se engana, até são uma daquelas coisas que a gente escuta desde pequeno, e aí quando a gente começa a estudar, você começa a ver que não foi exatamente aquilo. O Brasil não deixou de pagar um centavo do que ele recebeu da Itália. Tudo o que ele recebeu da Itália ele pagou. Seja fornecendo borracha, sendo pagando com café, sendo com commodities, o que foi. A gente não deixou de pagar nada, né? Então aquela história, aquela música do Raul não cola. Nós não vamos pagar nada, não existiu na FEB. Nós pagamos tudo. Tudo, né? Só um parênteses, é bem interessante, né? Porque você começa a ver até um segundo interesse, né? Um comércio dentro da guerra. A gente sempre escuta sobre isso. Você, querendo ou não, você fornece material e você recebe por aquilo. Isso. Assim, o americano, ele nunca foi bobo, né? O americano, ele sempre teve essa questão comercial dele. Acontece que, você vê, assim, na época, e a gente está se tornando meio agora, depois de uns anos, mas isso aí é uma conjectura minha, né? Nós éramos um país agrário. A gente não fazia nada a não ser plantar e fazer rapadura, cana, né, alguma coisa de café, né, leite. Você vê, a Argentina era carne, que ela fornecia para os dois lados. Quem não sabe, ela fornecia para a Alemanha também, né? Sabe? Então, assim, e você tinha um país industrializado, os Estados Unidos. Então, assim, era óbvio que a gente, para poder a gente entrar na guerra, a gente teria que trazer esse material de algum lugar, né? Principalmente porque a gente tem todo aquele contexto da época, né, assim, do getulismo, em que você tem ali uma aproximação com a Alemanha, né? Porque a gente fazia também commodities com a Alemanha e a gente recebeu, aliás, o nosso né, amigo aqui, que ele treinou com 80, ele disparou Flak 88 em Natal. Por quê? Porque ele chegou a receber aqui, né? Eles chegaram aqui a receber as Flaks, né? E aí você entra no contexto dos Estados Unidos. Então, assim, o que se recebeu foi isso, né? Material novo. Agora, em relação ao material de época, então vamos lá, aí é uma questão técnica mesmo. Lembre-se que na época não existia transistor, na época era válvula. Então você tinha você tem um problema básico que você precisava de um sistema que gerasse uma quantidade de energia. Você pegava um rádio, por exemplo, o comunicador da época, era o tamanho de uma garrafa de 2 litros de refrigerante, né? Aí você fala assim, nossa, mas era por causa das válvulas? Não, era por causa da bateria. Você tinha 100 volts que tinham que caber aqui dentro, né? E esse era o rádio de curto alcance que eles chamavam. E aí o rádio de curto alcance deles na época, que eu falei que tinha alguma coisa em torno de 1,5 km, nas condições favoráveis, temperatura e pressão, nas CNTPs, né? O que acontecia? Né? Você tinha que ter uma tensão operante no máximo para que ele fornecesse aquela função no máximo. Mas nós estamos em deslocamento. Eu não consigo ter um equipamento no máximo. Se eu tenho um equipamento a 50% a 60%, eu estou com o equipamento funcionando, beleza. Eu consigo falar 400, 500 metros, beleza. O problema eu entro numa região, né, em que você tem um terreno que ele não é favorável por causa de encostas de montanha, então normalmente você está meio que em vales ali, combatendo e tentando subir para partes altas e descendo de regiões ali, e você entra numa cidade semi-destruída. Que os britânicos tiveram o mesmo problema em setembro de 44, quando eles chegaram lá em Arnhem. Eles estavam com os rádios zeradinhos,
com tudo funcionando, entre aspas, bem, só que com o oscilador errado. Por quê? Porque para cada região ainda você tem que ter um oscilador certo. Então, naquele momento, o Brasil ele tinha recebido um equipamento que era suficiente para fazer toda aquela movimentação, só que ela não tá, e o equipamento não estava no seu 100%, mas ele era funcional. E para um camarada ele levar um rádio, por exemplo, o banana, como a gente chama, né, que é o quadradinho compridinho lá, ele é muito mais fácil para ele levar. E como a tropa ele não estava a muito mais do que 1 quilômetro, ele achou que ele conseguiria falar justamente pelo que você falou. Eu estou num alto, eu tenho reflexão livre, eu vou conseguir falar. Mas não foi o que aconteceu. Tanto que nas investidas seguintes começaram a subir os rádios de 8 quilômetros, que é aquele rádio de mochila. Os rádios de 8 quilômetros, em tese, eles deveriam conseguir falar, né, em terreno limpo, com mais ou menos próximo ali de Monte Castelo para baixo um pouco até. Ele não conseguia falar em Sasso Molari, dependendo da condição. O Sasso Molari está 400 metros, 500 metros, 1 quilômetro. Ele está valendo, sabe? Você não contou os passos até lá? Né? Então essa era a condição. Então assim, a gente realmente teve dificuldades técnicas, mas por causa do desenvolvimento do combate. Serra, espetacular a sua palestra, inclusive com essa parte material que chegou ao final aí, para a gente ouvir. E eu queria levantar um problema que muita gente desconhece, que aconteceu na FEB. É o problema humano. Além daquele que foi apresentado, o soldado alemão tinha medo do brasileiro. E isso ficou provado quando um comandante alemão, que encontrou 3 brasileiros que estavam mortos e que combateram tremendamente contra os alemães para evitar que eles continuassem nesse combate aí de Montes, ele deixou escrito lá um elogio para os 3 brasileiros que lá lutaram. E o outro aspecto que a gente deve levar em consideração, o material. A nossa FEB, o pessoal saiu daqui com material francês. Até então, nós só discutíamos os problemas, inclusive com relação de linha major, não sei o quê, e lá eles foram encontrar uma coisa diferente, era a mobilidade, certo? E eles foram sempre muito corajosos. Perfeito, perfeito. Não? Está perfeito na colocação. Né? Nós passamos aqui um período do pós-grande guerra, né, de 19 até 1935, com uma missão militar francesa, né, que fez toda a parte do treinamento. Por quê? Porque o exército francês foi um grande vitorioso da Primeira Guerra Mundial, junto com o exército britânico. E a França naquela época era vencedora. Sim, eram os vencedores. Então, assim, o americano, ele se isolou, né, uma coisa, ele vai ter aquele período de isolacionismo, até é difícil falar, né, mas é que eles acabam, então, se fechando, né, em relação ao que está acontecendo no mundo, em relação a tudo. Está acontecendo guerra, eu não quero saber. Ele achava que morreu muita gente, ele achava que ele não tinha nada a ver com aquilo, né, os Estados Unidos para os americanos. E aí, o nosso exército, ele realmente ficou aí num grande período sendo treinado por uma comissão francesa. Em 1936, se começa a perceber que as unidades de artilharia de costa
elas estavam começando a ficar um pouco defasadas, porque o problema do francês também começava a se concretizar com o perigo de uma nova guerra. E aí você tem toda uma equipagem da linha Maginot e começa a se ter uma escassez de material francês para vir para equipar a artilharia nossa costa. Nesse momento, né, o exército americano vem e fala assim, olha, tenho aqui uma manga. Né? Então a manga que ele trouxe foi todo então, um treinamento de artilharia de costa que a gente começa a ter. E o pessoal que tinha contato com o americano começou a enxergar que a doutrina deles era muito mais maleável do que o francês, em termos de tudo, inclusive assim, de conhecimentos que eram passados, por exemplo, hierarquicamente. Né? Então o americano dizia assim, olha, se o sargento tombar, o cabo tem que assumir, se o cabo assumiu, é o mais velho que assume. Enquanto no francês, o cara lhe parava e falava assim, agora, o que eu faço? Porque eu tenho que ter um comandante aqui. Então eles começaram a perceber que havia realmente uma diferença. Quando nós efetivamente entramos na guerra, né, o Brasil efetivamente entrou na guerra, como vocês vão poder observar aqui no museu, né, nós ainda, né, inclusive a parte toda de material era uma cópia do material britânico Mills, né? Ou seja, era uma coisa ainda muito da época da Primeira Guerra, né? A gente tem essa coisa. E aí, né, com a entrada do Brasil na guerra, é solicitado à intendência brasileira que entre em contato com a intendência americana e que eles forneçam informações do material que eles usavam. Tanto que assim, todo o material que foi usado pelo Brasil, né, aí colocando a questão do material que foi enviado, né, todo o material que o Brasil usou como equipamento de combate era brasileiro. Ele só trocou lá a questão das perneiras, porque a perneira nossa era absurda e ridícula e não funcionava. Eles acabaram optando pela perneira americana. Mas todo o material, ele era o que eles chamavam na época de material do tipo NA. O que é o NA, que se usa até hoje? Norte-americano. Era a cópia do material norte-americano. Né? Então, assim, nesse momento, foi assim, em que a gente entra na guerra e a gente começa a ser efetivamente treinado pelo exército americano, a concepção do que é a movimentação de tropa, a concepção do que é a hierarquia, a concepção do que é o combate efetivo, que era um combate de posição, passa para um combate de movimento, que é completamente diferente. Isso é realmente. A questão do exército, assim, do exército alemão, né, dessa questão em relação ao medo, né, que algumas unidades alemãs elas apresentavam quando das tropas, né, brasileiras na região, o que acontecia? Era a questão, como aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo também, eu gosto muito da história militar da parte do desembarque aliado na Normandia, então eu sempre faço um paralelo, me perdoem. Mas assim, quando houve o desembarque aliado na Normandia, paraquedistas eles saltaram pintados como sendo índios Mohawks, cortaram o cabelo, colocaram umas machadinhas, por quê? Porque o americano, o alemão, ele é extremamente supersticioso, ele morre de medo de qualquer coisa que seja diferente. Então assim, a ideia deles era criar pânico mesmo. Né? Então, o próprio alemão, ele criava o pânico na própria tropa, falava assim, olha, se vocês forem capturados por brasileiros, eles vão comer vocês. E no sentido, né, para assim, de cozinhar, vão cortar seus braços. Então, a tropa ficava apavorada, e com razão. Agora, uma coisa que o exército alemão ele tem de profissionalismo muito grande é uma coisa que o senhor falou, que é a questão, por exemplo, dos soldados que morreram e eles colocaram, os 3 soldados que morreram em combate ali mais ou menos na mesma região, e eles colocaram essa realmente, assim, aqui, né, jazem 3 heróis brasileiros. Quando você visita um cemitério americano,
né, da Segunda Guerra, quando tem uma lápide de um soldado desconhecido, está mais ou menos escrito assim: aqui um camarada em armas, conhecido apenas por Deus. Então ele tem uma questão ligada para assim, a espiritualidade, né? Que ali, assim, ele é um desconhecido, mas que todos, né, que assim, ele é um camarada em armas e tal, né? Quando você vai no cemitério alemão, tá assim, aqui jaz um soldado alemão, ein Deutsch Soldaten. Então, para ele, a questão marcial, ela é muito importante. Então, quando ele vê, por exemplo, essa questão de soldados que deram a vida naquele momento e tal, ele reverencia. E naquele momento ele faz exatamente, aliás, em vários momentos dentro lá na Itália, a gente vê muito disso. Tem várias fotos assim, né? Os comandantes alemães, eles tinham essa preocupação de não deixar passar batida, dizer assim, olha, os seus morreram por uma causa, né? Acho que é isso. Opa! Aproveitando o assunto que é aquela batalha de Tese, mas generalizando para as outras batalhas que os brasileiros lutaram, os comandantes americanos, eles influenciavam ou até davam palpite, vamos assim dizer, nos planos dos comandantes brasileiros. Davam total liberdade aos comandantes brasileiros para traçar o plano de batalha, de recuo, de avanço, etc. Então, a gente tem um exemplo muito forte disso na Batalha de Monte Castelo. A Batalha de Monte Castelo, assim, foi dada a ordem, né, da tomada em 29 de novembro, e queria que se fosse feito com um batalhão. Achavam que com um batalhão era suficiente para ser a tomada. E não deram reforço nenhum. Ou seja, existe uma interferência, sim, muito pesada. Só que também existe a contrapartida, né? Porque isso aconteceu em todas as frentes, né? Enquanto você não tem uma resposta dura do comando que está tentando fazer aquele ataque para o seu superior, né? Você não consegue mudar a forma como você está fazendo, porque você recebeu uma ordem. O militar, ele recebe a ordem e ele não quer saber. Ele vai fazer aquilo, assim, é para pular? Ele não pergunta nem que altura, ele pula. Se falou que pula abaixo, ele pula um pouquinho mais alto. A verdade é essa. Então, o que acontece naquele momento, por exemplo, em Monte Castelo, foi isso, né? O general Mascarenhas, ele fica louco da vida com aquela coisa, porque você fala assim, pô, eu não tenho condição de fazer esse ataque? Não é assim. Ele queria responder no ato, aí o pessoal do comando falou assim, senhor, segura um pouco, vamos fazer uma resposta bem elaborada, porque senão acabou a participação do Brasil na Itália. Nós vamos ser relegados à segunda tropa. E aí ele demora uma noite, ele redige uma carta para o Gutenberg, explicando, fala assim, ó, você me manda fazer ataques, né, frontais contra posições super bem guarnecidas, sem um apoio de artilharia, sem um apoio de força aérea e em condições de tempo já diversas. Assim, então, sem eu ter a condição de preparar minha tropa para fazer esse ataque bem sucedido e com as condições necessárias para que eu possa fazer esse ataque, assim, realmente não vai dar para isso. E aí o Gutenberg falou, opa, então, tudo bem, então prepare. Só que aí já entra a parte, aquele período, né, do inverno super rigoroso, que foi de 44 para 45, e aí deu tempo, na verdade, de até uma preparação de saber posicionamento. Então você tinha uma guerra de patrulha, você tem a patrulha que vai ver onde está a posição alemã, olha aqui, olha ali, pega um prisioneiro, traz, vê onde estava, tudo. E aí eles se preparam o suficiente para as duas últimas investidas, né? E aí efetivamente você consegue. Então, sempre tem. Só que há essa contrapartida. A partir do momento que o comando ele sente confiança, ele dá liberdade de ação. Dou exemplo para quem conhece a história militar, de um camarada chamado General George Patton.
vai, cara. Você quer fazer? Vai. Eles tinham confiança no que ele fazia. Você tem o alto comando falando para ele, ó, vai. Quando ele começava a pisar na bola, chegavam lá, davam uma puxada de orelha nele e falavam assim, ó, você está fazendo bobagem, segura um pouco, mas assim, vai. E ele foi até onde ele deu. E quando chegava a hora que ele via que ele não tinha condição de fazer nada disso ali que ele não tinha, ele chegava para o comandante e falava assim, ó, se você não me der condição de fazer, eu não vou fazer. Aí muda todo o aspecto, dá a condição para ele. Então isso aí é generalizado nesse período da guerra, né, na Europa de forma geral. Eu acho que o maior problema do Patton era justamente, ele era rápido demais, ele não conseguia abastecer as linhas, para ele conseguir continuar atacando, né? O Patton ele tinha uma visão de guerra moderna, né? Você vê, fala assim, o ataque, a primeira guerra do Iraque, eles seguiram todos os passos dele e chegaram em Bagdá em 2 dias. E no final da guerra ele falou, não vamos fazer mais esses russos, não. Vamos direto até Moscou, o comunismo não presta. Ele falou. O Churchill já falava isso, né? Sidney, só para finalizar, eu gostaria que, aproveitando aqui que foi falar de equipamento, etc., se apresentasse para o pessoal sinteticamente. Pois é, comentando que, por coincidência, justamente na sala Montese, que foi projeto seu, desenvolvimento seu, a construção 90% sua, o que é aquilo que nós temos na sala Montese que mostra a diferença de equipamentos do começo da visita do museu, etc. Fala para o pessoal da sala. Vocês visitando aqui o museu, vocês têm a sala Montese que a gente mostra bem essa questão dos equipamentos, né, que foram o modelo NA, que é a cópia do modelo americano, e na sala Massarossi, que é a primeira sala no expositor da direita para quem está entrando, você vê os equipamentos de início de guerra Brasil. E lá na Montese, os equipamentos modelo NA. Lá você identifica exatamente a cópia do material americano, porque efetivamente o material todo que foi usado durante a Segunda Guerra pelo Brasil foi uma cópia do material americano, né? E eles foram fabricados até a década de 80, para você ter ideia, inclusive capacete e tudo, né? Obrigado, gente. Entrega uma frase romana. Com certeza. Você? Vamos lá. Que a marca dessa medalha nas nossas mãos seja infinitamente menor do que a nossa amizade no nosso coração. Obrigado. Agora passamos a palavra ao nosso presidente César Zambujo para fazer homenagem ao nosso palestrante. Agradecer, inclusive, algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, como o Coronel Wilson e outras pessoas que eu no início não tive condição de agradecer. E uma palestra do Sidney é brincadeira, né? Vamos ficar aqui várias noites. Só para falar sobre o rádio, domingo passado, retrasado, nós tivemos na feira, na Centro de Cultura, sobre o rádio amador. E eu entrei em contato com uma pessoa que também tem rádio amador mais antigo, e ele é de Botucatu. E ele nos doou um carregador de bateria da Segunda Guerra, original. O Cine até pesquisou, que ele mandou as fotos, o registro, tudo, e é um carregador de bateria desses móveis. Já veio para cá? Isso foi despachado lá em Botucatu e chegaria ontem à tarde. Já chegou? Então já chegou aqui ontem à tarde aqui na associação. Tá? Depois você vai ver o carregador de bateria lá. Então, eu queria agradecer ao Cid por 2 motivos. Primeiro, o Cid não esteve na praça conosco. Ele tinha um problema particular dele. E eu gostaria de pedir para o General Serra entregar esse diploma para o Sidney. E na praça esse ano, no dia 11 de maio, nós fizemos um agradecimento para todas as pessoas que estiveram durante esses últimos tempos colaborando com a nossa associação. Então todos que estiveram lá, foram 20 e poucas pessoas que receberam a medalha da associação. Então essa é a sua medalha.
Direito à medalha. Eu estava procurando a medalha. Ele estava procurando a medalha. Tá? Obrigado. Eu estava procurando a medalha aqui, estava na Obrigada. Como Foi um prazer conhecer. Como nossa diretoria hoje sou eu, não tem mais ninguém mesmo, eu gostaria de pedir para a entrega dessa lembrança para o Cid. Essa é a lembrança da palestra de hoje. Todo palestrante tem uma lembrança. Pedir para o Marcos Carmo, que é parceiro dele no museu. Oh, essa foto vale ouro, hein? Museu com museu. Hein? E esse é o seu certificado da palestra de hoje. Ali a gente fica pequeno, grande. Mais que merecido, né? Muito obrigado. Agora nós temos um cafezinho aqui para a gente poder bater um papo. E quem quiser em grupo, vamos formar uns grupos ali. Vocês vão ter que aguentar o Sidney falar mais um pouco. É o Sidney que vai fazer uma visita guiada para vocês no nosso museu. Nosso museu está bem diferente. Quem já esteve vendo aqui há 3, 4 meses atrás, esses últimos 15 dias, o pessoal que voltou da Itália, o Marcos Carmo, está trazendo bastante material, PETs, outras divisões, bastante enriquecedor para o nosso museu. Está ficando cada vez mais. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado.